Então, ok. Pega a sua Bíblia, por favor, abra comigo no livro de Daniel. Daniel capítulo 3, versículo 19. Louvar a Deus pela vida do meu amigo, pastor Jean Nascimento. Uma honra sempre te receber aqui, sempre é um prazer imenso lembrar dos velhos tempos. Tempos bons, que a gente sempre dividiu dores e alegrias, né? Sempre é um privilégio essa casa estar com você. Muito bom. Deus abençoe. Daniel capítulo 3, versículo 19. Deus colocou uma palavra no meu coração que tem por tema: quando a dor bate 7 vezes mais forte. Quando a dor bate 7 vezes mais forte. Daniel 3, 19. Quem achou, diga amém. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abidnego que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais. Quantas vezes? Grave esse número, quantas vezes? 7 vezes mais do que de costume. E ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extremamente quente. Diga 7 vezes mais forte. Amarrados. Pode se assentar. Esse texto é texto de escola dominical, né? Todo mundo conhece. Mas eu tenho certeza que Deus vai falar com você de alguma forma. A Bíblia diz que o rei Nabucodonosor, rei de Babilônia, construiu uma estátua colossal de ouro de 12 metros de altura por 2,70 de comprimento. Nabucodonosor colocou essa estátua de ouro na cidade de Dura, que era uma província de Babilônia, em um campo aberto para que todos que passassem por ali pudessem ver. Essa estátua, construída por Nabucodonosor, foi uma afronta a Deus. É isso que você entendeu. A construção dessa estátua de ouro foi uma afronta a Deus. A Bíblia diz que no capítulo 2, o rei Nabucodonosor tem um sonho. E esse sonho que Nabucodonosor teve foi o sonho de uma estátua. Daniel revela o sonho que o rei havia tido. Daniel traz a interpretação desse sonho. Diz a Bíblia que o rei sonha com uma estátua, e essa estátua tinha vários tipos de metais nessa estátua. Diz a Bíblia em Daniel 2 que essa estátua tinha uma cabeça de ouro. Essa cabeça de ouro representava o Império Babilônico. O rei sonha com uma estátua que tinha o peito de prata. Esse peito de prata representava o Império Medo-Persa. Essa estátua também tinha os pés de bronze. Na verdade, o ventre de bronze. Esse ventre de bronze representava o Império Grego. E essa estátua tinha os pés de ferro, que representavam o Império Romano. Então, desenhe comigo essa cena na sua cabeça. Uma estátua cuja a cabeça de ouro, o peito é de prata, o ventre é de bronze e as pernas é de ferro. O rei Nabucodonosor sonhou com essa imagem. Daniel interpreta esse sonho, dificílimo, mas Daniel interpreta. Qual era a interpretação desse sonho? Primeiro, a cabeça de ouro representava o império de Nabucodonosor. Então Daniel está dizendo o seguinte: rei, o seu reino é muito grande, é poderoso, entretanto, ele não é eterno, entretanto, ele é finito. Virá outros reinos mais fortes do que o seu. E quando o rei Nabucodonosor descobriu a interpretação daquele sonho, ele não gostou daquela interpretação. Então
para afrontar a Deus, ele faz uma estátua colossal de 12 metros de altura, toda revestida de ouro. Por que toda revestida de ouro? Porque ele estava dizendo para Deus: o meu império nunca vai acabar, o meu reinado é para sempre. Olha a afronta de Nabucodonosor. Ele faz uma estátua dizendo o seguinte: vou fazer toda de ouro, representando que o meu reino é infinito, e ele não tem começo, ele não tem meio, e ele não tem fim. Então ele constrói uma estátua de ouro de 12 metros. Até aqui tudo bem? A Bíblia diz que essa estátua foi construída com uma ideia de se prestar em um culto de adoração àquela estátua. Na verdade, eu acredito que o rei Nabucodonosor encontrou uma forma de ser adorado, e também encontrou uma forma de saber quem era leal no império, quem estava com ele e quem não estava com ele. E a Bíblia diz que para essa inauguração o rei convoca os sátrapas, os prefeitos, os governadores, as autoridades. O rei convoca todo mundo para aquela grande inauguração da estátua de ouro que ele criou. Ele manda convite para pessoas importantes, para pessoas relevantes. Ele quer que todos do império estivessem naquela inauguração. E a ordem do rei era muito clara. O versículo 5 diz assim: quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, olha a instrução: prostrem-se em terra diante da imagem de ouro que o Nabucodonosor ergueu e o adorem. Então desenha comigo essa cena: uma estátua de 12 metros, construída por Nabucodonosor para perpetuar o seu império, e ao som da música, ao som do quê? Pode ser melhor, ao som do quê? Todos, não era alguns, era todos deveriam se prostrar diante daquela imagem. A lei era muito clara: se prostrem. Não tinha um meio termo para Nabucodonosor. Ou o povo se ajoelhava e adorava a estátua, ou era lançado dentro de uma fornalha de fogo ardente. A Bíblia diz que a música começou a tocar, instrumentos de corda, saltérios, flautas, tamborins, aquela orquestra finíssima começou a cantar, começou a tocar, e ao som do barulho das cordas, ao som do barulho dos instrumentos, milhares de pessoas começaram a se dobrar e a reverenciar aquela estátua de ouro que estava diante do povo. Milhares de pessoas, ao som dos instrumentos, se prostraram e começaram a adorar. Repito, milhares de pessoas, ao som dos instrumentos, se prostraram e começaram a adorar, exceto 3 judeus que se recusaram a se dobrar e adorar aquela imagem. Quem eram esses judeus que não se dobraram? O Sadraque, o Mesaque e o Abednego. E eu perguntei para Deus: Senhor, por que que eles não se dobraram diante daquela estátua, se eles corriam risco de vida? E Deus me respondeu: porque os joelhos dele já tinha dono, e o dono não era um rei da terra, o dono era o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Diz a Bíblia que milhões de pessoas se prostram e adoram, só que tem 3 homens. Quantos homens? Quantos homens? Tem 3 homens que não se prostram e não adoram. Então imagina a cena: todo mundo de joelho e 3 hebreus em pé. Um pegou. Imagina todo mundo adorando a estátua colossal de ouro. Sadraque, Mesaque e Abednego dizendo: a gente não pode adorar essa imagem porque ela tem boca, mas não fala. Ela tem olhos, mas não vê. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. E o nosso Deus, ele fala, ele toca, ele apalpa. Então, o Sadraque, o Mesaque, a gente não pode adorar essa estátua de ouro. Aí o Mesaque diz: é verdade, nós não podemos adorar, porque nós conhecemos o Deus que a gente serve. E aí eles ficam naquela, um conversando, é só uma conjectura, eles ficam conversando um ao outro. Só que quando eles estão em pé, a Bíblia diz no versículo de número 8, que os astrólogos viram que eles não se prostraram. Eles viram, diz o seu irmão aí: tem gente que está de olho nas suas movimentações. Ai, ninguém se preocupa comigo, ninguém nota. Tem gente de olho nas suas movimentações.
É porque você não sabe, mas tem gente que acompanha você no store, tem gente que está assistindo o que você está fazendo e está esperando você dar uma brecha para tentar criar um problema para você. E aí o que aconteceu aqui? Os astrólogos estão vendo que o Sadraque, o Mesaque e o Abednego não se prostrou diante da imagem colossal de ouro. Em que o que eles fizeram? A Bíblia diz que eles foram correndo até o rei Nabucodonosor e disseram tudo para o rei. Disseram o quê? Rei, você não sabe o que está acontecendo? O rei diz: não. Ao som da música, do saltério, da pífara, dos instrumentos de corda, todo mundo se prostrou. Mas o Sadraque, o Mesaque e o Abednego, aqueles judeus que vieram cativo, eles não quiseram se prostrar. Eles estão blasfemando, eles estão indo contra o seu decreto. Diz a Bíblia no versículo 14, que o rei ficou furioso. Versículo 14, então o rei mandou chamá-los e lhe disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não querem prestar culto aos meus deuses, nem adorarem a imagem de ouro que eu mandei erguer? Porque o rei gostava de Sadraque, Mesaque e Abednego, mas ele queria adoração. Se fosse qualquer outra pessoa, já tinha sido lançado no fogo. Mas ele tinha um carinho pelo Sadraque, o Mesaque e Abednego, porque eles ocupavam um cargo de honra. Então o rei chamou eles na sala e perguntou: é verdade mesmo o que andam dizendo de vocês? Que vocês não querem prestar cultos ao Deus que eu sirvo, e nem querem se prostrar diante da imagem que eu criei? Sim, nós não vamos nos prostrar. Aí o rei diz: vou dar mais uma chance para vocês de se prostrarem e adorarem a imagem de ouro que eu construí. Se vocês não se prostrarem, imediatamente eu vou lançar vocês dentro de uma fornalha de fogo. E o rei acrescenta: qual é o Deus que pode livrá-los das minhas mãos? Mas aí o Sadraque olha para Mesaque, o Mesaque olha para Abednego e diz: vamos responder à altura. Diz o versículo 16, que eles responderam assim: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar, e ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Sadraque, Mesaque estava cheio do Espírito Santo, disse: nós não vamos nos prostrar, não prestaremos cultos aos seus deuses e não adoramos imagens de escultura. Aí o rei ficou furioso. Versículo 19, o rei diz: então tá bom. Pegaram Sadraque, Mesaque e Abednego, e o texto diz que amarraram os mesmos. Eu disse que fizeram o quê? Pode ser melhor, disse que fizeram o quê? O texto diz que amarraram Sadraque, Mesaque e Abednego, e o rei deu ordem, escute isso, o rei deu ordem para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o normal. Esse texto é muito conhecido, você já pregou, já ouviu alguém pregar, mas eu confesso que essa parte do texto me pegou de dentro para fora. Qual parte, pastor? A parte que o rei mandou aquecer 7 vezes mais a fornalha. Pensei comigo, a fornalha já não estava acesa? Vamos lá? A fornalha já não estava acesa? Sim ou não? O fogo já não estava alto? Só a caráter de informação, fogo até 800 graus já é o necessário para destruir com a carne humana, que são tecidos finos e porosos. Mas o rei, não obstante do fogo já estar alto, diz o texto, que ele mandou a fornalha ser aquecida 7 vezes mais. Quantas vezes? A Bíblia diz que o fogo ficou tão alto e tão forte, que os soldados que lançaram Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha foram queimados. Fiquei pensando, que tipo de fogo é esse, que só de você chegar perto do fogo, o fogo te queima? Esse era o cenário que Sadraque, Mesaque e Abednego estavam inseridos. Ou seja, o rei não queria castigar Sadraque, Mesaque e Abednego, o rei queria esmagar Sadraque, Mesaque e Abednego. Repito,
O rei não queria punir Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei queria esmagá-los. Então esse texto, pastor Jefité, não se trata apenas de uma estátua. Pastor Jean, esse texto não se trata apenas de uma fornalha. Esse texto se trata de quanta pressão você consegue suportar. 2 pegou, vou dizer de novo. Esse texto não se trata de uma estátua de ouro, não se trata apenas de uma fornalha. Esse texto se trata de quanta pressão você consegue suportar, de quanto você consegue apanhar e continuar em pé. Por favor, chacoalhe alguém que está ao seu lado e diga assim para essa pessoa: Deus está te dando capacidade hoje para você enfrentar as pressões da vida. Vamos, Deus está te dando capacidade hoje para enfrentar as adversidades da tua vida. Pastor, o que essa história tem a ver comigo? Essa história tem tudo a ver comigo e com você. Porque tem dias que a luta que a gente enfrenta não é uma luta comum. É uma luta que vem 7 vezes mais forte do que o normal. Alguém comigo aqui ou não? Tem dias que você não está enfrentando lutas normais. Tem dia que a luta é 7 vezes mais violenta. Sabe quando a dor bate em você 7 vezes mais forte? É disso que eu estou falando. É quando você descobre que não é gripe, é câncer. É quando você sente uma dor de cabeça e não é dor de cabeça, é um tumor. Não é uma briga de casal, simplesmente é um acerto de contas. Quero o divórcio. Não é um aperto financeiro que você fica um mês sem dinheiro e o outro mês você se reinventa. Você está correndo o risco de perder tudo. Tem semanas que a luta aumenta. E Deus trouxe alguém aqui que não está enfrentando lutas comuns. Tem pessoas sentadas aqui que estão enfrentando lutas que são 7 vezes mais fortes do que você costuma enfrentar. Tem gente sentada aqui que está dizendo: Deus, eu não sei se eu vou conseguir superar isso, porque está muito difícil, está doendo muito, eu perdi tudo, estou em dificuldade, estou à beira de uma depressão, eu não sei se eu vou conseguir dar a volta por cima, estou no fundo do poço, estou amarrado, estou preso, não consigo ir, não consigo vir, estou sem liberdade financeira, estou sem credibilidade, perdi a reputação. Tem semanas que a luta aumenta, o carro bate, o carro quebra, o filho fica doente, a escola liga, você tem que sair do trabalho e buscar a criança e levar no hospital. Tem vezes que você está num pé de guerra com seu marido, está sem se falar dentro de casa. O contrato que você ia fechar, alguém cancela do outro lado. Quem tem que te pagar não te paga, alguém te processa. Você vira notícia ruim na boca de todo mundo. Mas a Bíblia diz o quê? Que a fornalha já estava aquecida 7 vezes mais. Quantas vezes? Quantas vezes? Eu não sei se a fornalha está aquecida 7 vezes mais, mas eu quero te dizer algo: que o inimigo não gasta lenha com quem não tem valor. Vou falar para alguém que trouxe um glória a Deus e um aleluia aqui. Se o inimigo está gastando lenha nessa fornalha, meu filho, é porque ele já viu que se deixar você vivo, você vai revolucionar o Brasil, você vai tocar a tua família, você vai abrir a tua empresa, você vai explodir o teu ministério. Por isso o inimigo mandou trazer lenha. Põe lenha nessa fogueira, porque se ele ficar vivo, já era para nós. Eu vou profetizar: pode gastar toda a lenha nessa fogueira, porque sairemos dela vivo para a glória de Deus. Quem pode adorar? Quem pode adorar? O inferno não desperdiça munição com quem é irrelevante. Nabucodonosor diz: põe lenha, põe mais lenha. Por quê? Porque esses aí tem chamada. Eita, tem alguém entendendo essa mensagem? Quem pode dar glória a Deus? Aleluia. Quem pode dar glória a Deus? Aleluia. Escuta, se o inferno está gastando tanta lenha para te destruir, é porque ele já viu o seu valor. O inferno pode estar investindo lenha para destruir teu ministério, está investindo lenha para destruir a sua família, está investindo lenha para destruir a sua saúde. É porque o seu valor para Deus é gigante. Aleluia. O diabo não vai investir pesado em quem já está morto espiritualmente.
O diabo está investindo 7 vezes mais a calúnia, 7 vezes mais a dor, 7 vezes mais problemas em quem nasceu para revolucionar um reinado. Então, se o fogo subiu, a perseguição aumentou, é porque você tem valor. Chacoalha alguém, diga: você tem valor. Vou começar a pregar agora. Acorda aí, filho. Você tem valor. Diz pro seu irmão: você tem valor. Você tem valor. Aí o Nabucodonosor diz: manda trazer lenha. Mas já colocamos muita. Manda buscar mais lenha. Manda buscar carros e mais carros de lenha. Nós vamos colocar toda a lenha que nós temos para fazer essa fogueira ficar mais forte. Vamos destruir esses homens. O engraçado é que Nabucodonosor não queria só matar Sadraque, Mesaque e Abednego, queria exterminá-los, arrancar a identidade deles, apagar o nome deles. Como muita gente tentou fazer isso com você há anos. Vamos apagar o nome dela, vamos difamá-lo, vamos caluniá-lo, vamos persegui-lo, como se eles pudessem. Porque enquanto Nabucodonosor tinha lenha, Deus era o dono da floresta. Alguém está dizendo: vamos terminar com ele, vamos acabar com ela, vamos bloquear a chamada, vamos impedi-lo de avançar, pensando que investindo dinheiro, recurso de informação, você vai parar no meio do caminho. Só que Deus é poderoso. A Bíblia diz que a fornalha foi aquecida quantas vezes? Quantas vezes? O número 7 é o limite. Não sei se eu posso falar isso aqui. Tem dias que a dor não bate na porta, ela derruba a casa. Você não está esperando, o telefone toca, acaba com o teu dia. Quero que você imagine a cena. O rei gastou todo o estoque da lenha para aquecer a fogueira. Deu o máximo de si. Isso aqui eu não sei se eu posso falar não. O rei gastou toda a lenha, deu o máximo de si, perdeu soldados. E o texto diz que esperando eles morrerem, o texto diz que eles começaram a andar no meio da fornalha. Eita, alguém está pegando, alguém está pegando. Peraí. O rei colocou toda a lenha, o rei colocou toda... Eles estavam amarrados? Sim ou não? Então o rei investiu toda a força que ele tinha para ver aqueles 3 homens mortos. Só que o texto vai dizer que aqueles 3 homens, ao invés de eles caírem no fogo e morrer, o texto diz que aqueles homens estavam andando. Dentro daquela fornalha de fogo. Aí o rei olha e fala: peraí, tem alguma coisa de errado aí. Porque a fogueira está na altura máxima, os soldados estão na beira da fogueira, lançamos 3 jovens amarrados, mas tem um 4º homem aí no meio, que é semelhante a um filho de um Deus. Quem será que é esse aí? Aleluia, aleluia. E ele está andando no meio. Eu vou falar para alguém aqui: Deus não vai visitar você no palácio, Deus não vai visitar você debaixo de uma árvore tomando um coco gelado, Deus não vai visitar você em uma viagem internacional. Deus vai visitar você no pior cenário da sua vida, dentro daquele leito do hospital, dentro daquela crise financeira, no meio daquela fornalha, no meio da batida do carro, no meio daquela bala perdida que era para ter tirado a sua vida, no meio daquele AVC que você teve, que era para deixar você de cadeira de roda. Deus está dizendo: eu vou visitar você no pior cenário da sua vida, porque aqueles que estão comigo e não se dobram diante do mundo, eu também não permitirei que o inimigo possa destruí-lo. Eu vou profetizar: o inimigo pode ter armado uma fogueira para te destruir, mas Deus é poderoso, infinitamente poderoso, para te levantar daí. Chacoalha alguém e diga assim: hoje o fogo de Deus vai queimar as cordas que te amarram. Eu profetizo: toda amarração do diabo é quebrada para a glória de Deus. Trabalho, embaraço, feitiço, voodoo, inveja, tudo aquilo que estava te prendendo, seja quebrado hoje para a glória de Deus.
Pastor, eu entrei aqui amarrado, vai sair desamarrado. Pastor, eu estou enrolado financeiramente, Deus vai te prosperar como nunca. Pastor, meu ministério travou, vai voltar a andar, vai voltar a viajar, vai voltar a decolar. Pastor, a minha empresa não cresce, vai voltar a crescer, porque Deus hoje está quebrando toda a amarra de Satanás na sua vida. A Bíblia diz que ele foi lançado amarrado, mas o quarto homem da fornalha dentro do fogo, dentro do fogo, dentro do fogo, dentro do fogo. Esse fogo não vai te matar, esse fogo só vai queimar as cordas que te amarraram. Eita, eu estou sentindo a presença. Estou vendo 4 homens, quantos homens? Mas lançaram quanto? O inimigo vai começar a ver que não dá para ficar investindo contra você. Olha o versículo diz: vejo 4 homens desamarrados andando no meio do fogo. Se essa palavra serve, pega. No pior cenário da sua vida, você vai descansar. Vai dormir mesmo com conta atrasada, vai dormir mesmo com mioma no seio, vai dormir mesmo com as agendas fechadas, vai dormir mesmo sem dinheiro, vai dormir mesmo sem a promoção que você espera, vai dormir mesmo com tudo dando errado. Por quê? Porque o quarto homem já chegou. Aí a Bíblia diz que o rei se aproximou da fornalha o máximo que pôde. O máximo que pôde. Porque se ele fosse homem mesmo, ele entrava na fornalha. Porque tem gente que te põe na fornalha, mas não é homem para entrar na fornalha. Tem gente que te põe em problema, mas não consegue sair do problema que te pôs. Eita. Tem gente que é assim, né? Fala mal de você, mas quando você senta para resolver o problema, fica... Sim ou não? Ele está olhando de perto, e o texto diz que ele viu de perto a fornalha de fogo e gritou: Sadraque, Mesaque, Abidnego, servos do Deus vivo, saiam, venham aqui. Está parecendo Jesus na porta da sepultura de Lázaro. Sai, Lázaro. Se eu fosse Sadraque, Mesaque e Abidnego, eu seria um pouquinho mais folgado. Eu diria: já que você foi homem para me jogar, entra aqui e me tira. Já que eu já não morri no fogo, não vou morrer mais. Eu ia tirar uma onda. Eu ia tirar onda. Hein, Jean? Eu ia tirar onda. Eu falei: entra aqui, tira nós. Mas aí ele disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, saiam daí. E Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Escuta, saiu do meio do fogo, não saiu do fogo. Porque que é crente nunca sai do fogo. Pode sair do meio do fogo. Esse meio do fogo é uma conferência. Acabou a conferência, vai para sua casa. Acabou um culto, você vai para sua casa. Agora nunca pode sair do fogo. Porque tem gente que só queima aqui na quarta. Ai, aleluia, aleluia, ai, pastor, ai, ai. Conferência, foto, tá, artista. Tá no meio do fogo, ele queima. Quero ver você estar no fogo. Queimar no fogo, arder no fogo. Você não é árvore de Natal para piscar só em dezembro, filho. Só em conferência, só em ajuntamento. Você tem que queimar o tempo todo. Aleluia, 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 aleluia. A Bíblia diz que eles saíram do meio do fogo. Os altos funcionários, os oficiais, os governantes, os conselheiros se juntaram ao redor e viram que o fogo não havia tocado. Agora pega essa profecia. Nem um fio de cabelo na cabeça deles estavam manchados. Não, pera aí, irmão, vou ler de novo. Nem um fio de cabelo na cabeça deles estava chamuscado. Eita, isso aqui é muito forte. Nem um fio de cabelo na cabeça estava chamuscado, e suas roupas não estavam cheirando a fogo, nem sequer tinham cheiro de fumaça. Você frita um bife e fica com cheiro de fumaça. Você frita um ovo de manhã, sua camisa fica com cheiro de fritura. Quanto mais você entrar na fornalha, 7 vezes aquecido. O texto diz: não permitir que nenhum fio de cabelo queimasse. Eita, que Deus que cuida, hein?
Não permitir que a roupa ficasse cheirando fumaça, não entendeu? Você vai entrar nessa prova e você não vai sair dela pior que você entrou, você vai sair mais forte do que você entrou. Você não vai sair traumatizado, você não vai sair um problemático, você não vai sair endividado, você não vai sair com problema, você vai sair mais forte do que você entrou, porque o Deus que te colocou, que te permitiu entrar na prova, é o Deus que vai entrar nessa prova com você, e vai sair com você dessa prova mais forte do que você. Quem recebe essa palavra, diga amém. Estou profetizando que depois dessa fornalha, você vai sair dela muito mais forte. Depois dessa traição, ninguém te para. Depois desse divórcio, ninguém te para. Depois dessa punhalada nas costas, ninguém te segura. Deus vai te levantar com uma força tão grande, que quando você sair dessa prova, ninguém vai imaginar que você perdeu, que você foi traído, que você ficou doente, que você venceu um câncer, que você venceu um divórcio, que você venceu uma crise financeira, porque Deus vai fazer com que você saia dessa prova ileso para a glória de Deus. Aí Sadraque, Mesaque e Abednego sai. Ai, Sadraque, foi bom essa sauna, Sadraque. E aí, Mesaque, foi bom demais. Foi gostoso esse fogo. Aí a Bíblia diz que Nabucodonosor disse: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu não sei se eu posso falar isso aqui não. Ele enviou seu anjo para livrar seus servos que nele confiaram. Deus não tem compromisso de te tirar da fornalha se você não confia. Aí será, pastor? Estou em dúvida, sabe, pastor? Eu vou aqui, mas eu vou ali também, gosto de ouvir outras coisas, sabe, pastor? Eu fico em dúvida. Onde está falando de Deus eu vou, não sei, nem se não for Deus eu estou lá também. A Bíblia diz que o rei louvou a Deus porque o Sadraque, o Mesaque e o Abednego confiaram no Senhor, e Deus enviou o seu anjo. Eles desafiaram a ordem do rei e estavam dispostos a morrer em vez de servir ou adorar qualquer outro Deus que não fosse do seu próprio Deus. Aí o rei muda o decreto, diz para o irmão aí: Deus vai mudar decretos ainda esse mês para te honrar. Não, se crer, dá glória a Deus. Vou falar de novo: a sua fé, a sua resiliência e a sua capacidade de apanhar 7 vezes mais forte vai fazer com que o rei mude o decreto ao seu favor ainda esse mês. Se prepara, porque ainda esse mês na sua vida vai ter alguma promoção que vai te alcançar. Escuta, o telefonema vai alcançar a tua casa, uma notícia boa vai alcançar a tua casa. Olha, alguém pegou aqui na frente. Alguma coisa vai acontecer, um milagre vai te alcançar, uma promoção vai te alcançar, um dinheiro vai te envolver, alguma coisa vai acontecer, porque a Bíblia diz que ele fez um decreto. Escuta, se qualquer pessoa, não importa a sua raça, nação, língua, disser uma palavra contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, ele será despedaçado e sua casa transformada em um monte de escombros. Não há outro Deus capaz de livrar dessa maneira. Eita Deus. Então ele começa o capítulo fazendo uma estátua de ouro, dizendo: eu sou maior que Deus, hein? Deus falou que o meu trono ia ser finito, já faço uma estátua de ouro para mostrar para Deus que é infinito. Aí termina o capítulo dizendo: eu mudei de ideia. Não existe nenhum outro Deus igual ao de Sadraque, Mesaque e Abednego. Agora a revelação está aqui. Põe aqui, painel, por favor, isso aqui é muito forte. Daniel 3, versículo 30, eu termino agora, vai para casa. Primeiro Daniel 3:30, termina aqui. Eita, isso aqui é muito forte. Foi eu que escrevi ou foi a Bíblia? Então o rei fez Sadraque, Mesaque e Abednego. Está muito fraco. Vou falar de novo. Então o rei fez Sadraque, Mesaque e Abednego prosperar onde? Em Israel? Em Jerusalém? Na terra da aflição. Essa palavra é para alguém.
no lugar que você foi mais honrado, humilhado, envergonhado, no lugar que a fornalha aqueceu 7 vezes mais para te destruir, vai ser o mesmo cenário que você vai ser honrado. Vou falar de novo, Deus não me mudou de bairro quando Ele queria promover esse ministério. Deus falou, foi ali que te perseguiram, foi ali que te defamaram, foi ali que te caluniaram. Vou colocar uma igreja para transformar o Brasil e o mundo. Vai ser assim, naquele bairro que te humilharam, naquela família que te desprezaram, naquele trabalho que deixaram você de canto, naquelas falsas amizades. Vai ser lá que Deus vai te promover, porque a mesma mão que te empurrou para o fogo é a mesma mão que terá que assinar o decreto da tua promoção. Repito, a mesma mão que te empurrou para o fogo é a mesma mão que vai ter que assinar o decreto da tua promoção. E eu estou profetizando, vai ter decretos alterados esse mês na tua vida, aleluia. Vai ter notícia boa chegando na sua casa. Estou profetizando, depois dessa fornalha, Deus vai te prosperar como nunca prosperou. Aguenta firme, soldado, aguenta firme, mulher de Deus, porque se o diabo se levantou por um caminho, por 7 caminhos ele vai ter que fugir. Eu estou profetizando que você vai sair dessa fornalha hoje. Deus vai te tirar desse vento hoje. Deus vai te arrancar dessa luta hoje. Deus vai te arrancar dessa provação hoje. Deus vai tirar você desse problema hoje, porque tem promoção de Deus chegando para você. Quem pode glorificar? Quem pode? 1 minuto de adoração, se você pode. 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto, porque Deus vai mudar decretos, Deus vai mudar sentenças. Aí o Mesaque está saindo, Mesaque, olha o Mesaque. Olha o Sadraque, olha o Sadraque. Aí alguém diz, ô Mesaque, eu pensei que você ia morrer na fornalha. Aí o Mesaque respondia, não, só foi para Deus promover a gente. Termina aqui. Toda vez que a luta te bater 7 vezes mais forte, grava, se você gravar isso aqui, grava tudo. Toda vez que a luta te bater 7 vezes mais forte, está vindo promoção. Eu já sei, quando a luta começa a ficar muito violenta, eu falei, Deus, te amo, Deus. Já estou vendo os campos verdejantes, já estou vendo a colheita, já estou vendo a ampliação do prédio. Eita Deus, já estou vendo coisas que vão acontecer, já estou vendo a cura. Ai, será, pastor, que vai sair o mioma aí? Deus arranca esse mioma você dormindo. Eita, não tem fé não. Se fosse você, eu já tinha pulado dessa cadeira. Ai, pastor, será que eu vou dar a volta por cima, pastor? Será é coisa de incrédulo. A fé não tem auê, a fé é a fé. Quem pega essa palavra? A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a convicção das coisas que se espera. Estou profetizando, vai dar certo, decretos serão alterados e promoção de Deus virá sobre a sua vida. Quem crê, diga glória a Deus. Chacoalha alguém e diga assim, Deus está te promovendo essa noite, vai. Eita, eu vou contar testemunho semana que vem. Alguém vai contar testemunho aqui semana que vem. Pastor, eu entrei aqui com câncer. Olha o diagnóstico médico, estou curado. Pastor, eu estava desempregado. Olha aqui, ó, Deus abriu a multinacional para eu entrar. Me deu uma sala, uma cadeira e um computador. Pastor, eu vim aqui de Uber. Hoje Deus me deu carro. Glória a Deus por isso, pastor. Eu ganhei a minha casa inteira para Jesus. Meu filho se converteu, saiu das drogas. Meu marido abandonou a cachaça. Hoje prego o evangelho. Estou profetizando, Deus vai assinar decretos favoráveis ao seu respeito essa noite.